Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e, em conjunto com a professora Tayane, preparamos a nossa aula de número 6. Na nossa aula de hoje, o assunto que a gente vai trabalhar é sobre simetria e assimetria. Vocês já podem ter uma ideia sobre o que é esse assunto. Nós temos aqui duas imagens, uma imagem simétrica, que tem os dois lados proporcionais, e um lado assimétrico, um lado é maior e outro lado é menor. E quais são os nossos objetivos, pessoal? Nossos objetivos são desenvolver a observação de semelhanças e também de diferenças entre as figuras. Nós vamos desenvolver habilidades na percepção de posição e também da forma das imagens que nós vamos ver. E eu peço para vocês, quarto ano, para vocês separarem já o nosso material para nossa atividade. Vocês vão precisar de folha sulfite, tinta guache e também pincel, tá certo? Os objetos pessoais, os animais, os vegetais, os minerais e as pessoas que estão à nossa volta, elas podem ser classificados quanto à forma simétrica ou uma forma assimétrica. Vocês sabiam disso? Que nós temos formas na natureza e elas são tanto simétricas como assimétricas? E eu conto para vocês o que será que é simetria. Simetria, pessoal, é a composição de um todo dividido em duas partes iguais. Elas apresentam igualdade na forma e também no tamanho a partir do seu eixo. O eixo de simetria é uma linha imaginária, ou seja, aquela linha que a gente não vê, mas ela existe, ela está ali. E ela vai dividir de forma igual essas duas metades. Então, nós vamos ter aqui, como exemplo, nós temos a estrela do mar, certo? A estrela do mar, nós vemos ali, através de uma linha imaginária, que essas 5 pontas elas estão divididas de forma igual. Na nossa segunda imagem, pessoal, nós temos quem? Um animal, o nosso tigre. E nós também dividimos ele em dois, né? Nessa linha ali imaginária que nós estamos vendo, uma linha branca. Essa linha também está dividindo de tamanhos iguais. E aqui na nossa terceira imagem, nós vamos ter outro animalzinho, né? Outro inseto que é a nossa famosa joaninha, certo? A joaninha, ela também tem duas asinhas, né? Como vocês podem perceber. Ali nós destacamos esse tracejado ali em branco, mas nós sabemos que é uma linha imaginária que vai dividir a nossa joaninha em duas, né? Cada uma delas tem uma parte igual, somente mesmo a nossa estrela do mar, que ela está dividida em 5 partes, mas essas 5 partes também elas são iguais. Na simetria bilateral, pessoal, as duas metades são exatamente iguais, ou seja, elas são exatamente proporcionais. Percebam aqui na nossa imagem, nós vamos ter uma borboleta, certo? E percebam que as asas dela, as anteninhas, elas estão divididas. Então, nós sabemos que essa borboleta, ela tem a simetria bilateral, ela está dividida exatamente de maneira igual. Em segundo momento, nós vamos ter também a figura de um urso, certo? Nós percebemos ali, através das formas que vão ligando, formas iguais, tanto na orelha direita como na orelha esquerda. Os olhos ali a gente sabe que tem essa divisão. Da bochecha, da mandíbula aqui desse animal. Então, ela está dividida em formas
iguais, certo? E nós vamos ter um outro tipo de simetria, que é a simetria radial, pessoal. A simetria radial significa que todas as retas elas passam por um centro ou elas se iniciam no centro para fora, ou seja, de dentro para fora. Então nós temos aqui a nossa primeira imagem, que seria de uma flor, né? Ilustração de uma flor. E tem formas geométricas, perdão, as nossas formas geométricas. Elas começam ali com um círculo, com um triângulozinho, e elas vão se expandindo, né? Ou seja, do menorzinho para o maior. E também essas linhas, nós sabemos aqui no nosso desenho que ele está dividido em 4 partes, tá? 4 partes da nossa folha. Percebemos na natureza essa simetria radial. Como é que ela ocorre? Eu tenho aqui uma florzinha, certo? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas. E sabemos que também ela parte aqui do centro para as laterais, né? Ela está expandindo para as nossas laterais. Então, a simetria ela está presente tanto nos desenhos que a gente cria, como também na nossa própria natureza. Vamos ter também a simetria, como eu falei para vocês, na nossa natureza, certo? Nós vimos anteriormente a simetria radial na flor e nós vamos ter também a simetria como um todo dentro da natureza. Aqui nós percebemos que tem 2 cisnes, certo? 2 cisnes na nossa lagoa, de forma bem simétrica, eles estão juntos. E, por incrível que pareça, no lago também está refletindo eles de forma simétrica. Na nossa segunda imagem, nós vamos ter um vulcão, certo? Um monte, um pico, podemos assim dizer. E ele também, de forma com o lago está parado, ele também vai refletir essa imagem simétrica. Então nós temos a simetria que a gente cria, mas ela está presente no cotidiano, de uma forma geral, na natureza. Vamos ter também essa simetria, pessoal, dentro da arte, dentro das figuras, da fotografia, das esculturas. Então, nós temos aqui um primeiro momento dentro da cerâmica. A cerâmica também é uma parte da arte. Nós temos aqui um vaso e esse vaso também ele foi dividido em 2 partes iguais, certo? Então, na primeira parte ele está dividido de forma simétrica, 2 formas. Vamos ter também em construções, na arquitetura, que também faz parte da arte, certo? Então, nós temos aqui as torres que ligam, sabemos que aqui no fundo tem um lago, também vai dar essa ideia de simetria, de igualdade. Já a assimetria, os lados eles não possuem um eixo central, portanto, um lado ele não é igual ao outro, havendo também uma desigualdade. E vamos ter também a assimetria, pessoal, na natureza. Então, se simetria é igual, conjunto, certo? A assimetria, a gente vai assimilar que é o diferente. Então, a assimetria na natureza, nós temos aqui as conchas, certo? E aqui, em um primeiro momento, tenho conchas maiores, conchas menores. Temos também aqui dentro de um aquário, podemos perceber aqui que há maior, menor, um conjunto de coral, um coral pequeno, um coral grande. Então, isso dá a ideia de assimetria e está presente na natureza. Consequentemente, nós temos também a assimetria dentro da arte, certo? Nós temos aqui um primeiro quadro pintado em vários tons. Vocês podem perceber que o olhar dentro desse quadro, um olho está um pouquinho menor e outro olho está maior. Percebemos também que
A sobrancelha de um é maior do que a outra, dá essa ideia de assimetria. Outro quadro que nós temos aqui é de um rosto, mas esse rosto ele parece até desfigurado. Vemos um olho mais fechado, um pouquinho maior, com poucos cílios, e em um segundo momento o rosto também de uma mulher, como se tivesse um rosto de frente e a figura de uma mulher de lado, lateral. Percebemos ali que os tons de pele são diferentes, que a sobrancelha é diferente, o cabelo e a própria tonalidade da pele. Então, tudo isso contribui para que seja uma forma assimétrica dentro da arte. E assim, pessoal, falando um pouquinho mais sobre simetria e assimetria, nós vamos realizar uma atividade sobre o assunto de hoje. Não deixe, de fazer essa atividade. É bem importante que você realize aí na sua casa. E eu e a professora Tayane, nós agradecemos a presença de vocês. Até a próxima aula, pessoal!